A gente vai para a nossa última mensagem da série Esperança Viva, uma série de 9 mensagens que a gente fez aqui em 1 Pedro, e hoje nós vamos terminar uma mensagem de Páscoa, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória. Como eu disse, a ressurreição de Cristo Jesus não é uma esperança de que um dia Deus vai fazer algo nas nossas vidas apenas. A ressurreição de Cristo Jesus é a certeza de que o novo mundo já começou. A nova criação já começou. Já há um novo rei sobre o trono. Já há um Senhor sobre tudo, e o nome dele é Jesus. Os poderes desse mundo já foram destronados. Satanás já perdeu o seu lugar. E Jesus está no trono. Jesus está no trono. Esse final de semana, como muitos de vocês sabem, nós estivemos em Belo Horizonte para o Congresso Diante do Trono, de 25 anos, do Ministério Diante do Trono e da Páscoa. E eu tive uma participação ali. A Renato e o Stanley foram com a gente, a Andressa, eu e o Nicolas estávamos lá. E ontem, eu quase desidratei num momento lá, que a igreja inteira, imagina, 5.000 pessoas, e a nossa querida Nívia Soares estava dirigindo o louvor, e a igreja inteira cantando, exaltado, que essa é a realidade que nós estamos falando, Jesus já está exaltado, e a igreja cantando só isso, exaltado, ó Senhor, e a gente ficou, sei lá quantos minutos, 15, 20, cantando só isso, exaltado, Jesus está entronizado. A ressurreição significa que Jesus já venceu. Nós chegamos ao último capítulo da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, nessa série que nós fizemos chamada Esperança Viva. E hoje, domingo de Páscoa, nós vamos encerrar essa série lembrando dessa gloriosa ressurreição que nos aguarda. E a gente não pode deixar de avaliar, e eu quero propor para vocês uma forma diferente do que eu tenho feito, tudo que Pedro escreveu à luz da sua própria história. Afinal, a gente sabe a história de Pedro. A gente conhece muito bem alguns traços da sua personalidade. A gente sabe como ele era antes do Pentecostes, antes de se tornar apóstolo. A gente sabe o que ele fez, o que ele falou, porque se teve alguém que falou e fez, foi Pedro, ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus aqui na Terra. Então, é inevitável a gente olhar para tudo que Pedro escreveu à luz da sua própria história. E o capítulo 5, especialmente, é um capítulo que ecoa muito a história de Pedro. Que ele vai falando coisas que foram verdade na vida dele, que um dia não foram, e ficou para a posteridade esse registro de quem ele era, mas a transformação da glória de Jesus e da ressurreição de Jesus, o que essa transformação fez na vida dele. Eu sempre digo, que não deve ser fácil você ter a sua história, os seus podres e as coisas contado para todo mundo. Esses dias a gente estava falando, não sei porquê, a gente está assistindo uma série lá em casa sobre o Silvio Santos. Uma série do Star Plus. E aí o próprio Silvio Santos não gostou da série. A família não gostou da série. A série é muito interessante, vale a pena muito assistir. Chama O Rei da TV. Já tem a 2ª temporada. Mas por que eles não gostaram? Porque conta que, surpresa para muitos, o Silvio Santos não é um cara perfeito. Teve erros, teve acertos, teve falhas, teve momentos de muita generosidade, genialidade, teve momentos bem baixos. Porque ele é uma pessoa comum. Agora, cá entre nós, não deve ser fácil ter isso registrado e contado e exposto para todo mundo ver. E é interessante que a Bíblia não poupa ninguém. Eu sempre digo isso. O livro de Jonas, por exemplo, quem que contou a história de Jonas? O próprio Jonas. Ninguém mais podia contar. Mas por que ele contou? Porque, olha, essa minha história vai ser usada para glorificar a Deus e alcançar muita gente. E Pedro, a mesma forma. Os evangelhos, e Pedro também escreveu um evangelho. Você fala, peraí, mas na minha Bíblia só tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o evangelho de Marcos não foi um discípulo de Jesus. Marcos não andou com Jesus. Marcos é uma 2ª geração, ele foi discípulo de Pedro e de Paulo. João Marcos escreveu o evangelho baseado no relato de Pedro.
Então Pedro também tem o seu evangelho. E no evangelho de Marcos também conta as situações difíceis que Pedro passou e falou, e coisas que ele disse e fez erradas, que envergonharam a ele, mas que mostram o agir de Deus. E nós vamos olhar para esse capítulo 5 diante dessa história de Pedro. Pedro era um antes da morte de Jesus. Pedro era um antes da ressurreição de Jesus. Pedro era um antes do Pentecostes, do enchimento do Espírito. E Pedro passa a ser um outro depois, consequência da cruz, consequência da ressurreição, consequência da subida de Jesus aos céus e consequência da descida do Espírito. A Páscoa, ela não é uma história legal e emocionante. Tem gente que fala, a Páscoa é uma história legal. Não, a Páscoa não é uma história legal. A Páscoa é a maior história de todas. É a narrativa fundamental de tudo. É a narrativa que coloca um centro no universo, tanto que a nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo bem, você vai dizer, mas é marcada no nascimento de Jesus. É verdade. Mas o ápice do ministério de Jesus e da vida de Jesus é a sua morte e ressurreição. É ela que divide a história. E é ela que muda a nossa vida quando nós experimentamos o poder da ressurreição. A diferença da história da Páscoa é que ela não é apenas uma história. É a nossa história. É a nossa morte. É a nossa ressurreição. Quando nós nos unimos em Cristo Jesus. Então a gente vai olhar 3 aspectos aqui. Como Pedro termina a sua carta no capítulo 5. Mas nós vamos também olhar como que ele ecoa aqueles versículos que a gente leu do capítulo 1, 3 a 5. Da esperança viva, da herança guardada nos céus. Como que ele, durante a carta inteira, falou a mesma coisa. Então nós vamos olhar o último, olhar o primeiro. E ao mesmo tempo olhar a vida de Pedro e como isso ecoa. Nós vamos ler então 1 Pedro 5, só tem 11 versículos, dos versículos 1 ao 11. Você pode ler aqui comigo, diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o versículo 10, que talvez seja o meu versículo favorito em toda a Bíblia, diz: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Tem uma música do Marcos Witt que é lindíssima. Quem conhece o Marcos Witt no CD Alabado de 94, que ele fala: Mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna. Eu não tenho o espanhol do Henrique. Os perfeccione e afirme, fortaleça e estabeleça. Linda canção. A primeira coisa que a gente vai ver é o exemplo do Supremo Pastor. Eu vou voltar aqui para a gente ir lendo. O Pedro pintado nos evangelhos era um homem que poderia ser descrito como qualquer coisa menos calmo e manso. Ele era intempestivo, ele era egoísta, ele se colocava no primeiro lugar sempre, ele queria se mostrar na frente de todo mundo, ele queria mostrar que ele sabia mais que todo mundo. Tanto que quem analisa os temperamentos na Bíblia diz que Pedro era um bom exemplo de um sanguíneo. Aquele que primeiro fala, depois pensa. A boca mexeu primeiro, depois falou: o que eu falei mesmo? Porque ele era ele era egoísta, ele queria se mostrar, ele queria mostrar que ele era o bonzão. Eu sou o primeiro. Sabe, lembra do Chico Anísio na escolinha, né, que ele fala assim, queria ter um filho assim? O Pedro era aquele aluno que fazia assim, né, que queria ser o primeiro da classe.
Só que o Pedro que escreve agora para as igrejas da Ásia Menor, parece que ele é uma pessoa completamente diferente. Se vocês prestarem atenção no que ele diz, ele fala assim, primeira coisa, né? O que aconteceu com ele? Aconteceu uma coisa, e ele fala aqui, ó, o sofrimento de Cristo Jesus. Entre o antigo Pedro e o novo Pedro, ele viu Cristo sofrendo a pior morte possível. Ele viu Cristo sofrendo a maior vergonha possível. Ele viu Cristo sendo colocado num túmulo como um qualquer. Isso marcou tanto a Pedro, que quando ele foi morrer, ele disse, eu não posso morrer da mesma forma que o meu Senhor. Eu preciso morrer de outra forma. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Entre o antigo Pedro e o novo Pedro, ele viu o sofrimento de Cristo. Ele viu o sofrimento do Messias. E ele viu o que Jesus estava querendo dizer quando ele dizia, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Mais do que um discurso, Pedro viu Jesus o amando, e o amando até o fim. Pedro estava muito perto. Lembre-se, Pedro estava no Getsêmani, na hora de tanta agonia de Jesus, que Jesus suou sangue. Pedro viu Jesus, a gente diria hoje talvez, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, que Pedro nunca tinha visto Jesus numa coisa daquela. E de repente Pedro no Getsêmani vê Jesus angustiado. Pedro vê o tempo inteiro Jesus sendo julgado, falsas testemunhas se levantando contra ele, mentiras sendo ditas contra ele, ele sendo acusado, sendo condenado. Ele não se manifestou, mas ele estava ali, ele estava vendo. E Pedro viu Jesus sendo colocado na cruz, no Calvário. Mas veja, ele viu tudo isso e nessa hora ele foi reprovado. Nessa hora que ele podia se colocar, eu estou aqui, ele tinha dito, né, no Getsêmani, eu vou contigo até a morte. E na hora da morte, ele disse, eu nem sei quem é esse. Nunca ouvi falar, não sei, nunca vi. Pedro foi reprovado. Lembra que a gente falou semana passada? O evangelho é a caminhada com Deus que nos prova o tempo inteiro. E Pedro, nessa prova, ele falhou. Ele não passou de ano. Só que, veja, ele diz, se você prestou atenção, ele não fala, eu fui um que andei com Jesus, mas eu perdi a minha chance. Tem gente que carrega isso a vida inteira, né? Talvez você conheça gente assim, que andava com Deus, e aí teve uma situação difícil familiar, uma situação difícil de pecado, e essa pessoa nunca mais se perdoou. E a pessoa fala, um dia eu andava com Deus, mas eu não mereço mais o amor de Deus. Eu não mereço. Pedro não se coloca como esse. Ele não fala, um dia eu andei com Jesus e eu lembro daqueles dias. Não, ele diz, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. Espera aí, tem duas coisas aqui. Primeiro, Pedro fazia parte da igreja. Significava que ele foi reprovado, mas ele foi perdoado. Ele foi ligado de novo. O sangue de Jesus foi poderoso sobre a vida dele, mesmo que naquela hora ele tenha negado. Ele experimentou o perdão e ele experimentou uma segunda chance. Lembra que eu disse para vocês? A prova de Jesus, o teste, nunca é para condenação. Deus nos testa e nos prova para que a gente tenha mais purificação e mais esperança e a gente receba a vitória através de Jesus. E Pedro, então, ele diz, eu sou parte dessa igreja. Eu sou parte desse corpo. Eu fui ligado de novo por Jesus. Eu experimentei o perdão de Jesus. Eu falhei. O Evangelho conta essa história. Mas eu estou aqui como parte dessa igreja. Eu sou aqui como parte desse corpo. Nada é mais bonito do que histórias de redenção e de restauração, né? Tem um cantor que eu gosto muito, um americano, ele chama Michael English. Ele é americano, mas ele chama Michael English. E o pessoal nos Estados Unidos diz que ele tem lágrimas na voz. Ele canta de um jeito maravilhoso. E no começo dos anos 90, ele surge com uma carreira meteórica, cristão, cantando assim com os Gator, sabe assim, mas arrebentando. E ele era casado, e ele se envolve com uma mulher casada. E isso foi um escândalo, e foi uma coisa horrorosa, começo dos anos 90, então isso foi um escândalo mesmo. E aí ele ficou afastado muitos anos, a carreira dele foi por água abaixo e tal.
E muitos anos depois, quase 20 anos depois, ele volta a cantar com a Gaither Vocal Band. E ele conta o testemunho de restauração, de transformação, de cura, de milagre na vida dele. E aí ele tem uma canção que ele diz: eu me ajoelho diante da cruz e me coloco diante da cruz e peço e agradeço a Deus pelo perdão. E quando ele canta essa canção, ele está contando a história dele. Ele está cantando a vida dele. Nada é mais bonito do que a gente testemunhar histórias de transformação e de restauração que a cruz de Cristo opera, que a cruz de Cristo traz, que só a cruz de Cristo possibilita. E aí Pedro, ele diz: eu não só sou parte da igreja, mas eu ainda faço parte daqueles que, olha como ele termina, que participarão da glória a ser revelada. Eu não perdi o meu lugar. Eu ainda vou participar dessa glória a ser revelada. Ele experimentou o perdão de Deus. E tudo isso é possível porque ele experimenta duas coisas que ele fala lá no capítulo 1, versículo 3. A gente até falou aqui sobre misericórdia de Deus. Ele diz: bendito seja Deus pela sua misericórdia. Pedro conhecia essa misericórdia. E ele diz que nos regenerou para uma esperança viva. O que é regenerar? Nascer de novo. Ele diz: eu sou outro. Eu sou outra pessoa. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Pedro errou, Pedro decepcionou Jesus, mas ele foi restaurado pelo seu perdão. Ele experimentou um novo nascimento. E ele foi transformado. E ele foi usado por Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer pegar os nossos erros. Não para a gente ficar num cantinho e falar: ó, fica ali no cantinho da... Como é que o pessoal fala? Cantinho do pensamento, né? Ou, antigamente o pessoal botava aquele chapéu de burro, né? Vai lá pro cantinho, ficar lá envergonhado. Tem crente que diz assim: ah, se eu for salvo e ficar lá no fundinho. Você já viu gente falando assim? Ah, se eu entrar no céu, nem que eu fique com o nariz na porta. Se eu tô para dentro, eu tô feliz. Isso não é a cabeça de alguém que entende o evangelho. Deus não tem gente com o nariz na porta. Deus tem filhos que Ele quer que todos esses filhos estejam participando plenamente da sua presença e do seu reino. Deus é o pai do filho pródigo. Na verdade, Deus é o pai pródigo, que diz: tudo que eu tenho é teu. Imagina que eu vou te tratar como um servo, você é meu filho. Não há pecado mais forte, não há erro mais forte do que o amor de Deus em Jesus por nós. E aí Pedro se chama como alguém que participará da glória a ser revelada. Essa glória a ser revelada é a mesma coisa que a esperança viva. É aquilo que nos mantém no alvo. Tem um alvo, tem uma esperança, eu tenho um porquê. Eu tenho um porquê. A canção famosíssima, que inclusive na Páscoa é muito cantada, Porque Ele Vive, em português diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. No original diz: porque Ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. A gente enfrenta o amanhã só porque a gente tem um alvo: a esperança viva, a glória que vai ser manifestada, a graça que vai se revelar. Senão o mundo seria impossível de viver. A gente é atropelado pelas más notícias todos os dias. Tem dia que você nem levanta, já tem um tsunami de má notícia em cima de você. A gente só permanece em pé, porque a gente um dia também vai participar dessa glória a ser revelada. Todos nós iremos participar. Lembre-se, Pedro não está falando de algo que ele não conhecia. Pedro viu essa glória. Quando? No Monte da Transfiguração. Vocês lembram dessa história? Estava Pedro, Tiago e João. E Jesus começou a orar. E acho que a reunião de oração foi boa, que de repente o rosto de Jesus estava brilhando, e estava tudo brilhando, e de repente eles escutam umas vozes, e no meio da luz tem Moisés e Elias falando com Jesus. E Pedro, que não cabia a língua dentro da boca, fala, eu me identifico um pouco, talvez, Pedro fala: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para cada um. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e por acaso eu também estou aqui, vou ficar aqui também. Já que estou aqui, continuarei aqui. Vamos participar dessa glória. E Jesus falou para ele: Pedro, você não entendeu nada. Essa glória ainda não é agora. Eu ainda preciso ir para a cruz. Eu ainda preciso morrer. Eu ainda preciso ressuscitar. E aí Pedro diz: mas um dia eu vou ver essa glória de novo. Um dia eu vou ver essa glória de novo. Um dia eu vou ver o rosto de Jesus brilhando de novo.
Eu imagino que era isso que movia Pedro, para dizer, como eu quero ver o rosto dele de novo brilhando. A gente o ama sem ter o visto. Mas imagina como foi para esses caras que andaram com Jesus 3 anos, que sabiam a cara dele, que sabiam o rosto dele, que sabiam como ele era. Eu quero ver essa glória de novo. E aí Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 3 e 5, a gente já leu aqui, ele diz, essa herança não perece, ela não se suja, ela não perde o valor, ela não desvaloriza. Vocês já viram histórias? Tem histórias reais, tem histórias de gibi, tem histórias de gente que encontra um tesouro e fala, nossa, tô rico! E quando vai ver, aquele tesouro já não vale nada porque perdeu o valor. Esse tempo atrás a gente começou a arrumar umas coisas lá em casa, a gente achou um bolo assim de notas antigas que a minha mãe guardava. A Rebeca falou, nossa, será que isso aqui vale alguma coisa e tal? Vale nada, é dinheiro que não vale mais nada. É só aquilo ali mesmo, é o papel. Não vale nada. Pedro diz, não, a herança que nos aguarda é uma herança que não perde o valor. É uma herança que não se desgasta, que ninguém pode roubar quando a gente investe na eternidade, quando a gente tem os olhos na glória que vai ser revelada. Agora veja, tem uma outra coisa que é muito interessante. Pedro diz que ele é um presbítero como os outros presbíteros. Aqui você está falando, esse Pedro eu não conhecia. Por quê? Porque Pedro não é presbítero como os outros presbíteros. Ele é um dos 12 apóstolos. Agora ele podia dizer, porque eu sou o chefe de vocês. Eu estou em cima da hierarquia, eu sou apóstolo sobre vocês. Mas ele prefere se colocar como um igual entre os outros presbíteros. O que são os presbíteros? Presbíteros, bispos, é a ideia dos pastores de hoje. Pessoas que cuidam de rebanhos, comunidades locais. Ele está dizendo, eu sou mais um igual a vocês. Esse Pedro humilde, é novidade. Lucas 22, 24 conta que depois da última ceia, na hora que Jesus estava para o final já, Jesus faz toda aquela cena bonita, lava o pé, fala sobre humildade, sobre serviço, serve o pão, serve o cálice, e quando termina você acha que eles estão chorando, orando? Não, eles estão discutindo para ver quem que era o maior entre eles. Eles estão brigando para ver quem que ia primeiro do lado de Jesus. Pedro está lá, eu sou o maior. Sabe criança, quem tem 2 filhos, sabe, 2 ou 3 filhos, para ver quem briga para quem vai no banco da frente com o pai e com a mãe dirigindo? Criança sempre briga por isso, né? Quando vai só um pai dirigindo, e aí tem o banco do passageiro livre, se tem mais de um irmão, vai brigar. Eu vou na frente, não, eu vou na frente, eu vou na frente. Era assim que os discípulos estavam fazendo. Quem vai na frente? Esse Pedro humilde é transformado pela perspectiva da ressurreição. É transformado pela misericórdia de Deus que o atinge. Quando ele entende que ele não é nada e que só a ressurreição de Cristo faz algo por ele, ele percebe que ele precisa, então, experimentar a humildade. Agora veja, Pedro diz assim, pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Aqui, de novo, é uma frase que para ele, como a gente diria hoje, é um gatilho. Quando Pedro experimentou a negação, ele encontra com Jesus, e deve ter sido um encontro estranho, hein? Imagina. Porque a Bíblia diz que quando Pedro negou, Jesus olhou para ele na terceira vez. Jesus olhou e disse, eu sei que você me negou. Na próxima vez que eles se viram, Pedro devia estar completamente sem graça. E Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz o quê? Pastorei as minhas ovelhas. E ele fala isso 3 vezes para Jesus. E Jesus fala 3 vezes a mesma coisa para ele. Quando Pedro diz, pastorei o rebanho de Deus, ele está dizendo, essa é a tarefa que eu recebi como prova do perdão e do amor de Deus. Jesus não falou, você está perdoado. Jesus falou, pastorei o rebanho de Deus. Ali é o momento de restauração de Pedro, e agora ele passa esse chamado. E aí ele diz que Jesus é o supremo pastor, porque ele mesmo foi pastoreado por Jesus. Ele sabe que Jesus é o pastor sem igual. Cá entre nós, hein? Esses caras foram pastoreados diretamente por Jesus. Todos nós já tivemos um pastor na nossa história. Quem é velho de igreja? Todo mundo já teve um pastor na história que marcou assim a família, pelo cuidado. E aí a vida inteira você fica assim, nossa, o pastor tal que era bom. O pastor fulano que era especial, visitava, ia na casa.
Pedro, a comparação era muito injusta, porque ele se comparava o tempo inteiro com Jesus. Ele diz, eu tenho que pastorear como Jesus, eu tenho que falar com as pessoas como Jesus falava, eu tenho que amar como Jesus amava, eu tenho que disciplinar como Jesus disciplinava. Jesus é o supremo pastor. Jesus é o nosso exemplo de pastoreio e cuidado. E aí Pedro diz aos pastores e líderes, né? Cuidem do rebanho. E aí ele coloca algumas coisas. Não por obrigação, mas por livre vontade. Isso fala de espontaneidade. Você espontaneamente quer. Não é um fardo, não é um peso. Ah, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não. Eu tenho um amigo que foi meu chefe durante uns anos, ele diz assim, você não deve ser um profissional da fé. Tem gente que é profissional da fé, infelizmente. O cara recebe um salário para ser pastor, para ser capelão, para ser não sei o que lá, e o cara fala, não quer, não tem prazer nenhum, não tem vontade nenhuma, não tem vocação nenhuma, ele tem que fazer porque é o salário dele, é a profissão dele. Pedro diz, não façam por obrigação, façam de livre vontade, com espontaneidade. Ele diz, não por ganância. Muitos pastores precisavam ouvir isso hoje, não por ganância, mas com desejo de servir, com boa vontade. Você não olha para a sua igreja e pensa, o que eu posso ganhar da igreja? Eu vou ganhar presente, eu vou ser o mais importante, eu vou ter uma vaga exclusiva no estacionamento, eu vou sentar na frente. Não, a gente é movido pelo desejo de servir. Eu quero servir mais, eu quero dar o exemplo no serviço, eu quero dar o exemplo eu sempre conto, eu vi isso de novo. A gente estava lá na Lagoinha, em BH, o pastor Márcio Valadão encerrou 50 anos de ministério. 50 anos no mesmo lugar, na mesma igreja. Todo o congresso do Diante do Trono, todo, ele ficava lá na frente, na porta. Quando a pessoa, com uma camiseta igual de todo mundo que estava trabalhando na organização, recebendo as pessoas. Aí a pessoa entrava, ele falava, seja bem-vindo. Ele fala, seja bem-vindo, né? E aí a pessoa passava, a pessoa, aquele ali não é pastor. Só que nisso ela já foi, a fila já empurrou. Quando ela se dá conta que era o pastor Márcio, o chefe da igreja que estava lá na frente, recebendo as pessoas, o primeiro a falar, seja bem-vindo, com a camisetinha igualzinha de todo mundo, já era, já foi embora, já passou. Esse é um exemplo de um líder que entendeu o que é mostrar o que é servir. É o primeiro a chegar, o primeiro a servir, o primeiro a fazer, o primeiro a colocar cadeira, o primeiro a recolher cadeira, o primeiro a varrer. É isso que Pedro está dizendo. Não como dominadores, mas como exemplo. Pedro está dizendo, com mansidão. Você conquista, você pastoreia pelo exemplo. E aqui, claro, Pedro está ecoando o que ele lembrava de Jesus. Jesus liderou os discípulos, os apóstolos, exatamente dessa maneira. Jesus nunca fez joguinhos de manipulação. Jesus nunca fez por ganância. Jesus nunca fez de má vontade. Esse é o nosso exemplo. Claro, aqui nós estamos falando sobre pastores e líderes. Mas esse é um chamado para todos os cristãos. Discipularem, liderarem, mostrarem o caminho. A gente não pertence, e eu quero deixar isso bem claro, ninguém aqui pertence a denominação nenhuma, no sentido de a sua fidelidade não é final, ela não é a denominação nenhuma, não é a homem nenhum, não é a mulher nenhuma, ninguém é cobertura espiritual, ninguém é dono da vida espiritual de ninguém. Nós pertencemos, todos nós, exclusivamente a Jesus, o bom pastor. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Todos nós. Mas o fulano é da denominação tal. Todos somos ovelhas de Jesus. Do mesmo rebanho. Por isso que tem até a canção baseada no texto de Paulo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Deus, um só Senhor. Nós somos todos de Cristo. Só que tem uma coisa, né? Não há como, e aqui fica uma dica para quem na modernidade hoje quer ficar desigrejado. A pessoa fala, não, eu pertenço a Jesus, mas eu não preciso de igreja. Eu oro, eu leio a Bíblia. E aí a gente aprende uma coisa com Pedro aqui também. Não há como pertencer ao corpo de Cristo sem ser pastoreado. Não tem como pertencer à igreja sem estar numa comunidade local, sendo pastoreado e pastoreando. O evangelho não pode ser vivido à parte. O evangelho não pode ser vivido desconectado. Não, eu me pastoreio, não serve, não adianta, você não tem capacidade de pastorear.
Pode ser o Billy Graham. O Billy Graham não se pastoreava. O Billy Graham precisava de alguém para pastoreá-lo. Aliás, a maior parte dos grandes líderes que caem, quando depois todo mundo olha para trás e vai ver o que aconteceu com essa pessoa diz, eu não fui pastoreado, eu deixei de prestar conta, eu deixei de conversar, eu deixei de ter alguém em quem eu confiava para me discipular. O Caio Fábio, que foi a maior liderança evangélica no Brasil nos anos 1990, não houve no Brasil alguém do tamanho do Caio Fábio como líder do movimento evangélico como nos anos 90. Quando ele olha para trás, ele diz, eu caí porque em algum momento eu comecei a andar sozinho. Eu deixei de prestar conta, eu deixei de conversar, eu deixei de ter alguém para apontar o dedo. Ele mesmo diz isso sobre ele. Não há como pertencer ao corpo sem ser pastoreado. Todos nós, do menor ao maior, precisamos de alguém para prestar conta, para conversar, para abrir o coração. Não é relatório, não é isso que eu estou dizendo. É amizade, é caminhada, é discipulado, é cura. Pedro também diz que a vida ressurreta é uma vida de humilhação e confiança. E aí, quando a gente lê o versículo 5, ele diz... Aqui, ó. A gente se lembra do exemplo de Cristo, servindo e lavando os pés dos discípulos na última ceia, né? Ele diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é um texto que é repetido em vários lugares da Bíblia. O Salmo 138, 6 diz, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Provérbios 3, 34 diz, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Mateus 23, 12, próprio Cristo dizendo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago 4, 6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Parece que esse é um texto um pouco importante nas Escrituras. Deus dizendo, vez após vez, gente, não sejam soberbos. Caminhe pelo caminho da humildade. Por quê? Porque se a gente é soberbo, Deus nos resiste. Cá entre nós, hein? A coisa que a gente menos quer na vida é que a gente tem que chegar a Deus e Deus fala que você não pode vir porque você é muito orgulhoso. Eu não vou até você porque você não precisa de mim. Você acha que você não precisa de mim. A gente quer que Deus esteja com os ouvidos abertos à nossa oração. Que os braços dele estejam estendidos para nós. E aí, para isso, a gente precisa de humildade. Humildade. Começa no fato de que Deus é Deus e a gente não é, né? Que ele é Deus e a gente não é. A gente já chega diante de Deus humilhado porque ele é e nós não somos. E aí ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que é a mão de Deus no Antigo Testamento? Ela tem dois significados. Livramento. Então a poderosa mão de Deus livrou Israel várias vezes dos seus inimigos. Essa parte a gente gosta. E ele está dizendo, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lembre-se, essas pessoas estão correndo risco de vida. Ele está dizendo, é a mão de Deus que vai livrar vocês. Se ele quiser, é a mão de Deus que vai libertar vocês do Império Romano. É a mão de Deus que vai preservar a vida de vocês. Mas tem uma segunda coisa da mão de Deus. A mão de Deus também agia no povo de Deus e age no povo de Deus com disciplina. Várias vezes Deus disse, eu vou pesar minha mão sobre vocês, para vocês experimentarem a disciplina pelo pecado de vocês. Então Pedro está dizendo, meus irmãos, a tribulação ela tem dois sentidos. Tem dia que Deus vai falar, eu vou livrar, e tem hora que Deus vai falar, vocês vão passar, porque vocês vão ser purificados e disciplinados por esse sofrimento. Mas ele diz, qual que é a atitude? A gente se humilha diante da poderosa mão de Deus. A verdade é que a gente não tem outra escolha. Mas é muito triste quem tenta se levantar contra a mão de Deus. Eu já vi casos e histórias de pessoas que tentaram se levantar contra o que elas achavam que estava errado e era a mão de Deus, e elas tentaram se opor à mão de Deus. A gente vai perder todas as vezes. A gente não dá nem para o gasto. Então, em vez da gente ficar brigando, sejamos espertos. Já se humilha. Eu tinha uma amiga que ministrava comigo, nem sei porque eu vou contar essa história, mas eu vou contar. E ela tinha uma mania de vir na hora
poder do reteté, assim, da oração cheia de fogo. Ela pegava uma Bíblia daquelas de estudo, Thompson, assim, sabe? Pesada. E ela vinha com a Bíblia e batia nas nossas costas, assim. Ó, Senhor! E batia com a Bíblia. E doía. Que ela batia assim, manda, Senhor, a palavra. E pá! E a Bíblia, só biblada aqui. Ela se empolgava e batia. Eu que não era tonto nem nada, apanhei duas. Na terceira, ela batia, eu já, me ajoelhava. Então ela batia, eu já, caía ajoelhado. Aí ela, amém, glória a Deus, que já passava. Né? Eu vou querer ficar apanhando de bobo? Não, com a mão de Deus é a mesma coisa, queridos. Deus não quer que a gente brigue, a gente já se humilha. Você já começa, eu já estou humilhado. Não precisa se levantar, eu já tô aqui quietinho. E aí ele diz que nesse aspecto, só nos resta uma coisa. A gente lança sobre ele toda a nossa humildade, a nossa ansiedade. A gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade. Tudo que a gente não tem outra escolha. É a tua mão? Então está contigo. É o Senhor que opera? Então vai, toma que é teu. É o Senhor que está na frente? Tem gente que dirige o carro, ama dirigir, e é um péssimo passageiro. Não sei se aqui alguém tem. Você já viu gente que anda no carro assim como passageiro? Aí você está dirigindo, a pessoa fica dirigindo junto com você, ela pisa no negócio onde você. Mateus é assim? Olha, o Espírito está soprando aqui. Aí fala, meu Deus do céu. Ela se assusta. Dá vontade de você falar assim, desce do carro, por favor. Tem hora que a gente é assim com Deus. Deus está no volante, a gente fica com Deus. Deus freia, tem um pedestre ali, Deus. O senhor não está vendo ali? Se a mão de Deus é poderosa, a gente não tem outra escolha a não ser largar tudo na mão dele. Porque ele tem cuidado de nós. Lembre-se, Pedro já acabou de falar, ele é o supremo pastor, ele ama as suas ovelhas. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então a gente está entregando para alguém que a gente sabe que nos ama, para alguém que vai cuidar de nós, para alguém que quer o nosso melhor, para alguém que vai dirigir a nossa vida melhor do que nós mesmos. E aí Pedro termina aqui nos versículos 8 e 9 dizendo, a vida ressurreta é uma vida de prontidão e alerta. Veja, Pedro, se tem alguém no Evangelho que sabe que não dá para vacilar, que o Satanás vem, era Pedro. Pedro, no momento mais glorioso, esse trecho é no mínimo engraçado. Quem o povo diz que eu sou? Pergunta Jesus. Aí Pedro se enche de uma revelação do céu e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu acho que Pedro até queria que o céu se abrisse e viesse um coral e Jesus falasse, Pedro, você tirou nota 10. E Pedro fala isso. Não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu próprio Pai que te revelou isso. Segundos depois, mas assim, no mesmo fôlego, Jesus está falando para ele, para o mesmo Pedro, sai daqui, Satanás. Amém. Em segundos, Pedro não vigiou. E Satanás veio e mordeu. Eu tenho que morrer. Não, o senhor não vai morrer, não. O senhor não vai entregar. Sai daqui, Satanás. Em outro momento, Jesus diz que Pedro negará. Lá em Lucas 22, 31. E Jesus diz algo muito... Só Lucas conta isso. Todos os evangelhos contam da negação de Pedro, mas só Lucas coloca esse detalhe. Jesus diz assim para Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. E quando a gente sabe que Pedro negou, não foi como Jó, que Satanás pediu e Jó foi fiel até o final. Pedro vacilou mais uma vez. Então, o que Pedro está dizendo é que Satanás fica andando ao redor, procurando a quem tragar. E como que a gente deve agir? Na igreja brasileira tem dois extremos. Tem gente que dá muito poder a Satanás. Então,
Você tem que amarrar Satanás não sei aonde, você ora não sei que jeito, você unge a casa não sei de que jeito, você não põe a roupa tal, você não usa o produto tal, e você tem que... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, com esse demônio eu tenho que ungir uma parte específica. Eu falei, mas o nome de Jesus não é suficiente para tirar esse demônio? Não, é que se você ungir essa parte específica, ela é mais eficiente do que falar só o nome de Jesus. Né? E a pessoa ela tem um doutorado em demonologia, ela sabe todos os demônios. Sabe que nem super trunfo? Ela sabe o nome, poder, qual força, o que ele faz, se solta fogo, se não solta fogo, se tem dente, se não tem dente, se é dragão, se é serpente, sabe tudo do demônio. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. Tem gente que vai orar e vai falar e vai pregar, fala mais do diabo do que de Jesus. Irmão, toma cuidado que o diabo está não sei aonde. Olha com a armadilha não sei o que lá. E olha a brecha não sei o que. Aí o crente vira o cara desesperado, andando assim com medo. Ele fica aqui, ó, só procurando a brecha e baixando e pá, se desviando. Do outro lado, tem os crentes que falam, Satanás, esse negócio, sei lá. E vive como se Satanás não existisse. A gente também conhece esse lado da igreja. Esse pessoal ignora a batalha espiritual. E Pedro está dizendo, nem uma coisa, nem outra. Você nem ignora a atuação de Satanás, mas você também não coloca um holofote em cima dela. Você equilibra. Como que a gente equilibra? A gente crê na poderosa mão de Deus. A gente crê que tudo pertence a Deus. A gente crê na ressurreição e no poder de Jesus. Mas a gente vigia. A gente vigia. A gente está atento. A gente está atento. Tiago, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí você fala, mas eu não sei se o diabo existe. Meu irmão, está faltando vida espiritual para você, com toda sinceridade. Toda sinceridade. Quem anda um pouquinho com Deus, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, que eu sou pior, nada disso. Mas quando a gente anda com Deus, a gente tem certeza que o diabo está por aí agindo e fazendo coisa. Você quer ouvir coisa? Vai ver missionários no campo, nos lugares pesados, difíceis, como essas pessoas enfrentam batalha espiritual e resistência do diabo. Como essas pessoas veem que o diabo é real e ele está o tempo inteiro tentando frear o avanço do evangelho. Tentando frear o avanço do evangelho. Tentando frear o avanço do evangelho. Então, se a gente às vezes fala assim, Satanás até deve existir, mas eu nunca vi. É porque está faltando vida cristã no campo, na prática, na vivência. A gente está no laboratório, no ar-condicionado. O evangelho é isso, o evangelho é aquilo. Não, a gente tem que ir para o campo. Desafio você, converse com alguém que está no campo missionário, alguém que está enfrentando, que está levantando um projeto, para você ver se essa pessoa tem experiência ou não tem experiência do diabo resistindo. Do diabo tentando impedir. A diferença é que a gente não dá poder para ele. A gente sabe que ele já está derrotado. A gente já sabe que Cristo tem todo o poder. A gente já sabe quem vai vencer o final. Efésios 6, 10 e 11, o apóstolo Paulo diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai colocar armadilhas. Então, a ressurreição nos insere nesse conflito cósmico. Você, antes da ressurreição, nem sabia que esse conflito existia. Agora, você ressurreto, você está dentro dessa batalha. Você faz parte do exército de Deus. Como a gente canta, né? E o exército de Deus, o exército... A gente faz parte do exército de Deus. Marchando vai. A gente faz parte dessa batalha. Só que a gente tem uma diferença. A gente já sabe que essa batalha já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. E aí a gente chega no versículo 10, para encerrar. Em oposição a esse inimigo, a gente serve a um Deus de toda graça. A morte de Jesus, a sua ressurreição, nos falam sobre a poderosa graça de Deus. Mas o Deus de toda graça. Deus não tem parte da graça. Ele domina a graça inteira. Ele é dono da graça inteira. Toda a graça do universo é dele. Ele tem o monopólio da graça. É o Deus de toda a graça. O que significa a graça? Eu amo essa frase.
Pela graça, Deus tratou a Jesus como nós merecíamos ser tratados. E nos trata como Jesus merecia ser tratado. Jesus recebeu o tratamento que eu e você merecíamos. E nós recebemos o tratamento que Jesus merece. Deus nos cobre com a sua graça. E o versículo continua. E Ele nos chama para a sua glória eterna. Isso é... Se tem uma coisa que o judeu lia e entendia, era que a glória. A glória era uma coisa inacessível. Era algo para... Moisés, que foi o cara mais importante do Antigo Testamento, falou, Deus, eu quero ver tua glória. Deus falou, você não consegue ver minha glória. E agora Pedro está dizendo, pela graça, em Cristo, nós somos chamados para ser participantes da glória eterna de Jesus. E a gente tem a certeza do cuidado e do poder de Deus. Esse Deus, como diz aqui Pedro, nos restaurará. Nos restaurará. Nos confirmará. Ou reafirmará, ele vai falar. É isso mesmo. Ele nos dará novas forças. Ele nos renovará. Aqueles que esperam no Senhor, como diz o profeta, caminham e não se cansam, mas renovam as suas forças e voam como asas de águia. Ele nos renovará e Ele nos dará um fundamento que não vacila, um firme fundamento, um fundamento que não se abala, um fundamento que nada mexe, nenhum terremoto abala, nenhum império destrói. Pedro está falando para pessoas que não sabiam como ia ser o mês seguinte, a semana seguinte. Ele está dizendo, o Deus da paz, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, Ele vai restaurar vocês, Ele vai confirmar a fé de vocês, Ele vai renovar as forças de vocês e Ele vai dar um fundamento firme para vocês pisarem. Se a bolsa de valores vacila e oscila, se as políticas desse mundo oscilam e vacilam, se tudo na nossa vida é meio areia movediça, como diz o hino antigo, Cristo é o firme fundamento. É nele que a gente fica firmado. É nele que nós não vacilamos. É isso que a ressurreição e a morte de Cristo nos garantem. E aí eu quero só terminar dizendo o seguinte, né? É muito bonito que ele fala, depois de terem sofrido durante pouco de tempo. Por que Pedro fala que eles vão sofrer pouco de tempo? Porque diante da eternidade, todo o tempo é pouco. O que são 30 anos diante da eternidade? Nada. O que são 80? Vamos supor, você sofreu 80 anos. O que são 80 anos diante da eternidade? Nada. Por isso que ele diz, vocês vão sofrer por um pouco de tempo. Mas Cristo nos chamou para a glória eterna. E aí ele encerra a carta, e ele, aqui no final, ele escreve com a sua própria pena, do seu próprio punho. Eu esqueci até de colocar essa parte do versículo, que são os últimos versículos, mas depois você lê na sua casa, é o versículo 12, 13 e 14. Pedro diz que ele está com Silas, com Silvano. Ele diz que está com Marcos, com João Marcos. E ele fala de uma pessoa, ele diz assim, aquela que está em Babilônia. E o pessoal fica pensando, quem que é essa mulher que está com Pedro, com Silas e com João Marcos? Que ele fala, aquela que está na Babilônia, os saúdam. Saúda vocês. Quem que é essa? Aí alguns teólogos entendem que Pedro está dizendo, essa mulher é a igreja de Cristo em Roma, saudando as outras igrejas da Ásia Menor. Eu acho que faz muito sentido essa interpretação. Que a igreja de Roma, que ele chama de Babilônia, para dizer, olha, é a oposição contra os poderes desse mundo. E aí ele diz, a igreja da Babilônia saúda vocês. E é tão bonito ver porque Silas foi companheiro de Paulo, porque Paulo não quis seguir com Barnabé e com João Marcos. Paulo falou, esse João Marcos aí é muito novinho, muito bobo, muito cheio de coisa, não quero ele na viagem. E Barnabé fala, então eu vou com ele. E Paulo fala, então você pode ir com ele e eu vou para cá. Então Barnabé segue com João Marcos e Paulo segue com Silas. E agora, alguns anos depois, a gente vê Silas e João Marcos juntos com Pedro
servindo. Esse é o reino de Deus. Ninguém pertence a uma pessoa ou outra. Como eu dizia, né? Ninguém é de Pedro, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo. Somos todos de Cristo Jesus, pelo poder da sua ressurreição. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu queria chamar o Stanley, o Vini aqui. Nós vamos ter o nosso momento da ceia também. Lilian, se você puder já entregando para mim, para o pessoal. O Thiago também vai ajudar a Lilian, por favor, a servir a ceia. Junto, pode ser junto. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus de toda a graça. Obrigado porque, sem merecer, nós somos alvos da tua graça. Obrigado porque o Senhor é o supremo pastor e nós somos as suas ovelhas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, cuidando de nós em todo tempo, a cada momento. Nós te agradecemos. Ajuda-nos a viver com humildade. Ajuda-nos a viver espelhando o caráter de Cristo Jesus. Ajuda-nos a olhamos a vida de Pedro. A gente tem a certeza de que o Senhor está conosco. E o Senhor nos prova. E muitas vezes, quando nós somos reprovados, o Senhor nos dá uma nova chance. Como o Senhor deu para Pedro. E o Senhor nos insere novamente no teu corpo. E o Senhor novamente nos coloca uma nova canção. E o Senhor novamente nos coloca nos lábios uma canção de esperança, de alegria e de confiança. Obrigado, porque a ressurreição de Cristo é a certeza de que nós aguardamos a glória eterna que será demonstrada no último dia. Fortalece o nosso coração, fortalece essa certeza, enquanto nós comungamos como igreja, uns com os outros, experimentando a tua presença na vida um do outro, que nós tenhamos a certeza de que há para nós uma herança guardada no céu, que ladrão nenhum pode roubar, que valor nenhum se perde, que nós tenhamos a certeza de que há uma esperança viva no nosso coração, viva, forte, queimando no nosso coração, de que o Senhor é o nosso Deus e de que nós somos teus e de que um dia estaremos juntos através da ressurreição final e nós te veremos como o Senhor é e nós participaremos da tua glória eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção. A Lilian vai